Abra a palavra, queridos, na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4. Nós faremos a leitura dos versículos 1 a 6. Efésios capítulo 4, versículos 1 a 6. Vamos ler. Todos juntos? Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade, mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Que Deus abençoe e aplique sua palavra em nossos corações. Vamos orar. Senhor, fala conosco. Estamos ansiosos por ouvir tão somente a tua voz. Para isso, esconde-me sob a cruz de Jesus Cristo. Que a tua glória resplandeça, ó Deus, em cada palavra que for pronunciada, e que ela venha ao encontro e dê encontro às nossas necessidades, Senhor. Nós precisamos ser impactados por aquilo que o Senhor tem a nos dizer através do teu livro santo. Faz essa palavra prosperar no propósito para o qual o Senhor a designou. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Duas coisas eu gostaria de compartilhar em relação a esse texto. A primeira delas é que, quando me aproximei do texto, eu pretendia fazer um sermão só, dos versículos 1 a 6, mas percebi que isso não era possível. Então nós vamos estudar esse texto por partes. A segunda é que hoje, pela graça de Deus, eu estou pregando o 1000º sermão. E é uma data muito importante para mim, porque o primeiro sermão também preguei nessa igreja. Então Deus me deu a graça de pregar o primeiro sermão aqui e de estar pregando o 1000º sermão aqui. Eu costumo escrever os sermões e este é o 1000º sermão. Louvo e exalto a Deus porque a sua glória resplandeceu sobre esse vaso de barro. E Deus tem me usado para a honra e glória do nome dele, também para a edificação da igreja. Isso, nós vamos projetar, e eu compartilhei aqui um pouquinho do que é o sermão que eu preparo sempre para compartilhar com os irmãos. Pastor, mas você não confia no Espírito Santo que te dá a palavra? Confio, e é por isso que eu estudo a palavra, porque ele primeiro deu a palavra escrita para ser estudada, examinada, e então pregada, né? E em face disso preparo os meus estudos. Grato, irmãos, pela acolhida desde o primeiro até o 1000º sermão. Houve alguns que não foram pregados aqui, mas grato pela acolhida. Hoje nós vamos falar sobre o seguinte tema: andar de modo digno da vocação. Peço aos irmãos que conservem a Bíblia aberta. Nós vamos usar referências do livro de Efésios e também o texto que nós lemos. Nós vamos destacar alguns aspectos. Qual é a nossa vocação? Nos capítulos anteriores, capítulos 1 a 3, Paulo apresenta qual é a nossa vocação. Eu convido a atenção dos irmãos para alguns versículos que citaremos. O primeiro deles, Efésios 1, 4 a 7. Nestes versículos, o apóstolo Paulo afirma que a nossa vocação, ela envolve o ser escolhido por Deus antes da fundação do mundo, para sermos diante de Deus santos e irrepreensíveis. A nossa vocação envolve o sermos predestinados para Ele, para a adoção de filhos através de Jesus Cristo. A nossa vocação envolve a nossa redenção pelo sangue de Jesus Cristo e a remissão dos nossos pecados. Mas o apóstolo Paulo vai além. Ele diz que
O fato de estarmos mortos e ressuscitarmos em Cristo Jesus também diz respeito à nossa vocação, Efésios capítulo 2, versículo 1. Ele diz também que o fato de Deus ter nos dado a fé para que crescêssemos em Jesus Cristo e pela graça fôssemos salvos, também diz respeito à nossa vocação, Efésios capítulo 2, 1 e 2, 8. E afirma ele que também faz parte da nossa vocação o sermos chamados para praticar boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que nós andássemos nelas. Capítulo 2, versículo 10. E no capítulo 2, versículo 19, ele diz que a nossa vocação é viver como corpo de Cristo, porque agora não somos estrangeiros e peregrinos, mas somos concidadãos dos santos e somos da família da fé. Os irmãos perceberam que a nossa vocação envolve o agir soberano, amoroso, gracioso e compassivo de Deus, desde a eternidade até o fato de sermos nós integrados na igreja, integrados no corpo de Cristo, e aqui estamos, desenvolvendo dons e talentos para a glória de Deus. Esta é a nossa vocação. Meus queridos, considerando que esta é a nossa vocação, o convite é para que andemos de modo digno desta vocação. Eu e vocês, que fomos trabalhados de uma forma maravilhosa, pelo amor, pela graça, pela compaixão divina, temos uma vocação, e essa vocação precisa ser vivida de modo digno. E como é que nós vivemos de modo digno a nossa vocação? Paulo nos dá a resposta nesse texto. E ele aponta primeiramente a humildade. A humildade é uma forma de vivermos de modo digno da nossa vocação. Diz ele, com toda a humildade. Agora eu pergunto, meus queridos, é possível ser arrogante, orgulhoso, soberbo, considerando que somos imerecidamente escolhidos por Deus lá na eternidade? Que somos predestinados para ser adotados em Cristo Jesus? Que recebemos o dom da fé? Que recebemos a capacidade de praticar boas obras e que fomos inseridos no corpo de Cristo? É possível manifestar qualquer tipo de arrogância, soberba, considerando que Deus fez tudo isso graciosamente por nós? Considerando estas obras compassivas e misericordiosas de Deus em nossa vida? Nós não merecíamos nada, mas Ele, em amor, nos escolheu, predestinou, chamou, vocacionou, inseriu-nos no corpo de Cristo. A resposta parece ser obviamente não. Nós cristãos, nós servos de Deus, nós nascidos de novo, não podemos ser arrogantes, prepotentes, soberbos em nenhum momento. Agora uma outra pergunta, isso pode acontecer? Certamente que sim. Isso acontece. E acontece muitas e muitas vezes. Não fosse isso, o apóstolo Paulo não exortaria aos crentes da igreja de Éfeso para que andasse de modo digno da sua vocação, manifestando primeiramente humildade. Então nós precisamos estar atentos, porque isto pode acontecer na igreja de Cristo, apesar de sermos frutos da graça, misericórdia, amor e compaixão de Deus. E quando é que nós deixamos de ser humildes? Quando nós, meus queridos, nos achamos melhores do que os outros. Quando nós nos achamos mais indispensáveis que os outros. Quando nós passamos a tratar os nossos irmãos com indiferença e irrelevância. Quando nós desfazemos daquilo que os nossos irmãos fazem, por achar que faríamos melhor. Quando nós queremos atrair a honra de tudo aquilo que nós fazemos para nós mesmos e não atribuí-la a Jesus Cristo. Pastor, então o crente não pode ter autoestima? Sem dúvida alguma que pode. Paulo disse, pela graça de Deus eu sou o que sou, mas a nossa autoestima não se centra em nós mesmos, se centra naquele que habita em nós, em Jesus Cristo, do qual nós somos apenas servos. O apóstolo Paulo, nesse texto, ele fala das virtudes ou qualidades necessárias para que haja unidade na fé,
para que haja unidade no corpo de Cristo. E a nossa humildade é necessária. Primeiramente, para nos relacionarmos com Deus. E em segundo lugar, para nos relacionarmos com os nossos irmãos. Notem, toda arrogância, prepotência, soberba, ela é hipócrita. A humildade, meus queridos, é fundamental para que os relacionamentos se estabeleçam, cresçam e se desenvolvam. Na igreja de Corinto, havia um grupo de irmãos que se achavam mais importantes do que outros. E Paulo, lá no capítulo 11 da sua primeira carta, ele diz: nisto, porém, não vos louvo, porque há partidos entre vós. Lembram-se? Uns diziam ser de Paulo, outros de Apolo, outros de Cefas e outros de Cristo. E Paulo disse: há partidos entre vós. Não só em relação à liderança, mas em relação a posições sociais. Uma festa chamada a festa do amor, os que tinham posses, bens, vinham, traziam as posses e bens, se alimentavam primeiro, alguns até se embriagavam, ao passo de que outros de menor poder aquisitivo passavam fome. E Paulo disse: não vos louvo, porque há partido entre vós. Mas ele diz algo muito mais sério. Ele diz que por causa desta prática e desta ausência de humildade, eles se ajuntavam não para melhor, mas para pior. Aos Romanos, Paulo exorta da seguinte forma: amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. E eu estou certo que essa exortação não é para tão somente os ouvintes ou leitores da sua carta. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Eu não vou fazer a perigosa pergunta: você se acha humilde? E pedir para quem se acha levantar a mão. Porque se eu fizer essa pergunta e alguém levantar a mão, eu teria que voltar nesse primeiro ponto e pregar tudo de novo. Meus queridos, diz-nos a palavra: humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Certa vez ouvi de uma dupla sertaneja, aprecio música e boa música sertaneja, eles são evangélicos, e um deles disse: mamãe, não esqueci do versículo que a senhora sempre nos fez guardar: a humildade precede a honra. Qual é a segunda virtude necessária para que nós andemos de modo digno da vocação a que fomos chamados? Mansidão. Em grego, a palavra mansidão é prautês, e era utilizada com o sentido de suavidade no trato e docilidade de caráter. Essa palavra também era empregada para designar um animal plenamente submetido à disciplina e ao controle. No Novo Testamento, ela é empregada como referência a uma pessoa para com Deus, ou para com a palavra de Deus. Se os irmãos abrirem Tiago 1:21, Tiago recomenda que os crentes recebam a palavra com mansidão. Somos exortados a receber a palavra com mansidão. É a mesma palavra, é o mesmo termo no grego. Mas também ela é usada em relação à nossa atitude para com os outros. Mansidão. E sem nos relacionarmos, não tem como saber se somos mansos. Ela é uma virtude que é descoberta, é vivenciada, é experimentada quando nós nos relacionamos com outras pessoas. O que é ser manso? Homem manso não reivindica para si importância ou autoridade, pois cada instinto, cada um dos seus sentidos, cada inclinação da mente, cada desejo do seu coração, cada palavra que sai da sua boca e cada vontade está sob perfeito controle. Esta afirmação é de Francis Foulkes, no livro Introdução ao livro de Efésios, comentário, página 91. Quando você abre a palavra lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 22, você observa que o fruto do Espírito, ele inclui o ser manso.
Se nós temos o Espírito, e se somos nascidos de novo, temos o Espírito, se nós andamos no Espírito, se nós procuramos ser cheios do Espírito Santo, então a mansidão deverá ser uma das nossas características, deve se evidenciar em nossa vida. Notem, Mateus capítulo 5, versículo 5, Jesus disse: bem-aventurados os mansos. Lembram-se? Por quê? Porque eles herdarão a terra. O manso é aquele que não demonstra ira, cólera, maldade ou dolo nos seus relacionamentos, não requer para si os seus próprios direitos, que considera que, embora muitas pessoas intentem o mal contra ele, Deus transformará este mal em bem. Um exemplo do Antigo Testamento, será que houve alguém manso a tal ponto que nos sirva de exemplo? Sem dúvida, Abraão. Notem que em determinado momento houve uma altercação, uma discussão entre os pastores de Abraão e os pastores de Ló. Eram abundantes os seus rebanhos e eles não conseguiam conviver em paz no mesmo espaço. Foi necessário que se separassem. Abraão, sendo mais velho, sendo patriarca, sendo tio, poderia muito bem, usando dos seus direitos, escolher a porção de terra que ele queria, escolher a direção que ele queria seguir, mas não foi isso que ele fez. Disse ao seu sobrinho: se fores para a direita, irei para a esquerda, se fores para a esquerda, irei para a direita. Gênesis 13, versículo 9. Obrigado, querido. A escolha de Ló, aos olhos humanos, foi muito melhor que a escolha de Abraão. A terra que Ló escolheu era bem regada, diz a Bíblia aqui, como o jardim do Senhor, como o jardim do Éden, como a terra do Egito. Mas Ló, tendo escolhido essa parte, foi armando as suas tendas até chegar-se à cidade de Sodoma. Ora, os homens de Sodoma, todos nós sabemos, eram grandes pecadores diante de Deus. Agora, uma pergunta: qual foi o homem mais manso de sob a face da terra, segundo a Bíblia? Se eu estivesse em sala de aula, eu dizia, valendo um ponto na média final. Qual foi o homem mais manso de sob a face da terra, segundo a palavra? A Bíblia diz algo sobre isso, diz. Números 12, versículo 3. Era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia na terra. Moisés, o homem mais manso, e no diagnóstico divino, o mais manso de todos que havia sobre a face da terra. E qual foi o pecado que o privou de entrar na terra prometida? A impaciência. Foi ele ter ferido a rocha quando deveria falar com a rocha. Certamente pilhado, carregado por toda a murmuração, por toda a ingratidão do povo, naquele momento, em vez de santificar ao Senhor falando com a rocha, ele tomou da sua vara e feriu a rocha. Notem que as águas surgiram da mesma maneira, mas Deus não se agradou da sua atitude. Como um homem mais manso, de repente perde a paciência. Meus queridos, o nosso inimigo nos tenta nos pontos que nós nos julgamos mais fortes. Com toda, diz a Bíblia, mansidão. Eu e vocês vivemos a nossa vocação quando manifestamos não um pouco de mansidão, mas toda a mansidão. Terceira característica daquele que anda e vive de modo digno da sua vocação é a longanimidade. Não é uma palavra muito comum, né? Longanimidade. Qual é a definição de longanimidade? Segundo o dicionário, é a virtude de suportar com firmeza contrariedades e benefício de outrem. Magnanimidade, generosidade, paciência, resignação com os que suportam contrariedades, malogros, dificuldades. Em grego, essa palavra é macrotimia, e também, como Francis Fuchs, ela é usada para indicar a firme paciência no sofrimento e no infortúnio, embora mais frequentemente indique o não apressar-se em vingar o mal ou retaliar quando for ferido por alguém. Difícil, né? Sermos longânimes.
Agora olhem para a lista de qualidades ou de características do fruto do Espírito. Está lá. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão. Já ouviram isso em algum lugar? Mansidão, domínio próprio, Gálatas capítulo 5, versículo 22. Há uma estreita relação entre o que nós já dissemos anteriormente e o que estamos falando agora. Então somente aquele que é humilde consegue manifestar mansidão. Então somente o que é humilde e manso consegue evidenciar longanimidade em seu relacionamento. E eu quero perguntar aos irmãos, qual seria a reação? Se nós, num determinado dia, por causa do ciúme dos nossos irmãos, fôssemos por eles destratados, fôssemos colocados em uma situação com risco de vida, fôssemos vendidos como escravos, qual seria a nossa reação se depois nos encontrássemos com os nossos irmãos numa posição muito superior à deles? Sejamos sinceros, qual seria a nossa reação? Eu já ouvi muitas vezes essas afirmações. O mundo dá voltas, um dia é da caça, o outro é o do caçador. Vingança é um prato que se come frio. Um dia eles vão precisar de mim, e nesse momento eu vou pagar com a mesma moeda. Isso é uma reação humana, mas não divina. É humana, mas não uma reação de quem é nascido de novo. A Bíblia diz que não estamos isentos de nos sentirmos temporariamente assim. Eu e vocês podemos muitas vezes, quando o sangue está quente, pensar e dizer coisas assim. A Bíblia diz: irai-vos e não pequeis. E quando é que a nossa ira não se constitui em pecado? Quando o sol não se põe sobre a nossa ira. Em determinados momentos, o sangue ferve, a face fica vermelha, a nossa tendência é responder, mas entre nós nos sentirmos assim e agirmos, há uma grande diferença, há um longo caminho. E se nós formos longânimes, certamente, antes de agir, nós colocaremos tudo nas mãos do Senhor. Se a nossa ira, se porventura acontecer, ela estiver dentro desses limites, esse desejo de vingança ou de retaliação desaparecerá. E quando não somos longânimes, quando somos egoístas, a tal ponto de pensar apenas em nós mesmos, em nossas necessidades e não nas necessidades dos outros. O egoísmo é um sério problema, é um sério ídolo que precisa ser destronado da nossa vida. Paulo exorta os romanos e a nós dizendo o seguinte: tende o mesmo sentimento uns para com os outros, em lugar de serdes orgulhosos, condescendei com o que é humilde, não sejais sábios aos vossos próprios olhos, não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal pelo bem. Cada vez que eu leio esse texto, eu peço: Senhor, dá-me forças, aumenta a minha fé. Mas, se nós queremos viver de modo digno da vocação a que fomos chamados, precisamos manifestar tais sentimentos e tais virtudes. Por fim, hoje o sermão não será presbiteriano apenas com 3 pontos, né? Será presbiteriano com 4 pontos. Por fim, suportando uns aos outros. Como nós vivemos de modo digno da nossa vocação? Suportando uns aos outros. Note que essa é uma qualidade, um atributo divino, mas um atributo que Deus nos deu e que especialmente nós, nascidos de novo, temos renovado em nós. Romanos 2, versículo 4 diz que é a riqueza da bondade, a tolerância e da longanimidade de Deus que nos conduzem ao arrependimento. Suportar uns aos outros significa ser clemente com as fraquezas dos outros,
não deixando de amar o próximo ou os amigos devido às suas falhas, ainda que essas falhas venham a nos entristecer e prejudicar. Notem que às vezes nós temos uma facilidade imensa para observar as fraquezas dos outros e a condená-las, sem considerar que nós também somos frágeis, nós também somos fracos, nós também estamos sujeitos a errar. O apóstolo Paulo nos diz que nós que somos espirituais, falamos sobre isso na escola dominical, devemos corrigir com o espírito de brandura aqueles que porventura estejam em erro. E dizer-lhe, e se guardem para que vocês também não sejam tentados, porque vocês, assim como eles, estão vulneráveis, são fracos, estão propensos a cair. E então afirma ele, aquele que julga está em pé. Não é aquele que está em pé, aquele que julga que está em pé, veja para que não caia. Meus queridos, a Bíblia nos exorta a não sermos apressados em observar o cisco que está no olho do outro, sem notar a trave que está no nosso próprio olho. Notem que, às vezes, temos a tendência de elencar um grupo de pessoas que nós julgamos insuportáveis. Ixi, aquele é insuportável. Sem considerar que talvez nós também aos outros sejamos um peso, sejamos um fardo. Sem considerar que há muitas coisas na nossa vida que nos tornam insuportáveis. Tem dia que os meus alunos me dizem, professor, você está chato hoje. Eu falei, estou mesmo. Até eu estou me achando. Até eu estou me achando chato hoje. Está difícil de me suportar. Imagino o sacrifício que vocês terão que fazer. Meus queridos, muitas vezes nós não observamos este chamado para suportar uns aos outros. Mas a ideia não é de suportar rangendo ou rilhando os dentes. Imagine, o indivíduo que suporta, mas está ali pronto para explodir. Olha, graças a Deus eu não explodi. Não é esse suportar, né, abnegado, em que ao mesmo tempo que nós fervemos por dentro, suportamos os que estão lá fora. Não. É o suportar uns aos outros. Notem que o versículo diz, não como uma disciplina estoica, é suportar uns aos outros em amor. Há um detalhe aqui, suportando uns aos outros em amor. Amor. O que é o amor? A Bíblia dá uma definição simples, o vínculo da perfeição. É aquilo que vincula pessoas imperfeitas, que estão em processo de crescimento, que estão em processo de desenvolvimento. Certa vez eu ouvi uma afirmação sobre relacionamentos. Ela diz, Deus soberanamente une pessoas, que muitas vezes são diferentes entre si, mas que necessitam umas das outras para o seu crescimento e para o seu desenvolvimento pessoal. Isso é verdade. Um recente vídeo que fiz para a Raquel disse que nós não somos pares perfeitos, nós somos ímpares perfeitos. Porque há coisas em mim totalmente diferentes dela e há coisas dela totalmente diferentes das minhas. E nós nos complementamos, nos ajudamos a sermos melhores uns com os outros. Meus queridos, a ideia de suportar traz uma outra ideia, servir de suporte. Já pensaram nisso? Servir de suporte. Como é que nós servimos de suporte aos nossos irmãos? Acolhendo, olha aí o tema da nossa igreja neste ano, acolhimento. Acolhendo, restaurando e integrando aqueles que estão passando por momentos de dificuldades, de fragilidades, de distanciamento e de esfriamento na sua fé. Alguém depois dessa mensagem pode dizer, nossa, mas que liberdade é a nossa? Se nós, para viver a nossa vocação, precisamos ser humildes, se para viver a nossa vocação nós precisamos ser mansos, longânimos e ainda suportarmos uns aos outros, que liberdade é a nossa? É a liberdade daquele que conhece a verdade liberta. E quando a verdade liberta, nós consideramos tudo o que acontece em nossa vida como um serviço a Cristo. Eu chamo a sua atenção para o primeiro versículo de Efésios 4.
Paulo era prisioneiro, e prisioneiro de Roma. Ele se apresenta como um injustiçado, como um prisioneiro de Roma, como alguém que havia sido alcançado por uma fatalidade? Não. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro do Senhor. Quando nós nos consideramos, nos achamos servos do Senhor, as eventuais limitações, as eventuais algemas, elas não se constituem um peso, um fardo, mas algo que nós temos prazer em fazer. Por isso, para mim, para você, não deve ser difícil ser humilde, ser manso, ser longânimo e suportar uns aos outros em amor. Uma segunda consideração é que só podemos e só conseguimos amar desta forma porque nós fomos amados primeiro. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se é, portanto, uma exortação bíblica a mim e aos irmãos e aqueles que nos assistem, nesta noite, vivam de modo digno da vocação para a qual foram chamados. De que maneira? Sendo humildes, mansos, longânimes e suportando uns aos outros em amor. Assim, glorificaremos a Deus, edificaremos o corpo de Cristo, abençoaremos e seremos abençoados. Que Deus nos ajude a, como igreja, sermos assim. Amém.